Vamos falar do Cruzeiro? Vamos. Então, vamos chamar o Emerson Pansieri, que tem informações do Cruzeiro. Boa noite, Xará. Fala, Romano, boa noite pra você, pra quem nos acompanha aqui dentro do Bastidores da Itatiaia, grande Ale Oliveira. O Cruzeiro que segue a rotina de preparação, pensando no jogo contra o São Paulo, dia 15, sem ser esse domingo ou outro. Gigante da Pampulha, às 18h30, Mineirão, para passar esse apoio, esse incentivo. Então, os jogadores treinando e a rotina na Toca da Raposa para esse confronto, esse desafio. E também pensando no jogo do dia 19, lá em Assunção, no Paraguai, confronto contra o Libertad pela Copa Sul-Americana. Quem deu entrevista ao pessoal do Charla Podcast foi o técnico Fernando Seabra. E um dos questionamentos foi o Matheus Pereira, o camisa 10 do time estrelado. E o Fernando Seabra definiu assim o MP10 dentro e fora de campo. Não dá para dissociar o que o Matheus é como jogador do que ele é como pessoa. É um cara extremamente autêntico e de muita personalidade. Então, aquilo que você vê que ele faz no jogo, quando ele consegue expressar realmente a singularidade dele, é o que ele é no dia a dia. E é um cara franco, opinião, conversa, mas também tem humildade para saber escutar, gosta de escutar também. Então, é um cara, mas sabe falar, sabe se posicionar, né? Então, é um jogador, eu acho, extremamente criativo. Assim, você vê as ações dele para gerar as assistências, tem sempre sutileza, tem sempre um engano, né? Porque no último terço a gente já sabe aquilo que ele faz. Ele é um bom finalizador de média, ele pifa muito bem, é difícil tirar a bola dele, ele tem fuga, ele esconde, né? Mas ele se tornou um jogador efetivo em todos os setores do campo, na minha opinião. Então, quando a gente está construindo de trás, muitas quebras de pressão que a gente tem é por causa da leitura de espaço dele, de para onde movimentar, da solução e da tomada de decisão dele com a bola, de como ele vai dar sequência quando a bola chega, se ele tem condição de dominar ou se ele precisa usar um apoio de primeira. Se ele não tem apoio, às vezes ele vira o pé num passe desviado nas costas da defesa. Além dele ter todo esse nível que a gente já conhece, o que mais me impressiona é o fato dele ainda estar evoluindo também. Matheus, no começo do ano, fez boas ações decisivas com as bolas diagonais, né, os lançamentos nas costas da defesa. Depois ele começou a variar isso com entrar tocando, se associando, fazendo tabelas. Então tem alguns gestos que são marcantes. E quando a gente ama futebol, quer ver um espetáculo de qualidade, é isso que a gente espera ver. A gente espera ver a equipe jogando bem, coordenada, tal, mas também a gente quer ver os jogadores que têm essas soluções. E o Matheus, ele é um primor nesse sentido, né? Até a assistência dele pro Caio Jorge nesse jogo foi muito bacana. Ele escondeu o passe, cavou com o peito do pé uma meia canela, a bola roda ao contrário, quando ela quica na grama, segura, fica mais pro Caio que pro goleiro. Quer dizer, tem muita competência e qualidade envolvida nesse tipo de ação. Palavras então do técnico Fernando Seabra ao Charla Podcast, e a gente reproduzindo aqui na Itatiaia. Deixa eu trazer o recado pra você da Visamundo. Você sabia que a Visamundo não trabalha só com visto norte-americano? Ela providencia seu visto para vários outros países. Você vai viajar pro Canadá, pra Austrália, você vai viajar pra Nova Zelândia, chama a Visamundo, chama. Você vai viajar pros Estados Unidos, vai visitar os parques da Disney. Você precisa fazer aquela entrevista com o consulado norte-americano. E a Visamundo vai te preparar. Meu amigo Carlos Quintão tem uma equipe de primeira qualidade, escritório em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Brasília, 3309-9449. Essa eu indico, hein? 3309-9449. Tire seu visto com a Visamundo. E a palavra importante do Seabra sobre o Matheus Pereira. Romano. Pois o Matheus Pereira tá conquistando todo mundo do Cruzeiro, né? Conquistou o Seabra. Não é pra menos, né? Aliás, o Matheus também deu uma entrevista recentemente falando sobre o Seabra com muito carinho, né? Com muita consideração, até meio que julgando um pouco da torcida ou da imprensa, né? Que em alguns momentos foi um pouco mais dura com o treinador do Cruzeiro, e aí o Seabra teve a oportunidade de retribuir e faz por merecer, né? O Matheus Pereira faz uma grande temporada. Evidentemente que quando ele chegou, ele estava tentando se adaptar e machucou, ficou muito tempo fora, voltou na parte final do campeonato com o Cruzeiro muito pressionado. Então ali deu para ver pouco do Matheus Pereira, né? A gente podia perceber que ele tinha um toque diferente, que ele tinha uma passada que não era normal aqui no futebol brasileiro, mas nesse ano ele tá jogando muita bola, um dos principais jogadores da competição, não só do Cruzeiro.
E o Seabra que tá ali no dia a dia, vendo o jogador treinar, né? Vendo os seus lances, a sua categoria, a sua parte técnica apurada, pode falar melhor do que ninguém, ele falou, e é bom, né? Essa relação de treinador com o principal jogador do time se mostra muito saudável, de muito respeito e admiração. E até dá um certo cala-boca também, e quem ficava criticando o Seabra, né? O ambiente, pelo que a gente viu, é muito bom. E foi importante aquela fala do Matheus naquele momento, porque o Seabra estava sofrendo ali, tomando porrada de tudo quanto é jeito, né? Porque tem uma coisa que dificilmente vai mudar. Você conviveu muito ali com o jogador à beira do gramado e viu muita coisa, e o torcedor às vezes não tem esse acesso, né? A gente tenta transmitir. Pro jogador de futebol, o treinador bom é aquele que põe você para jogar. Então você tem, muitos treinadores já falaram isso, né? Tem 11 que estão contentes. O resto, evidentemente que acha que pode ter mais. Quando eu ia pra reserva, ficava puto. Aí, ó, mas isso é normal com todo mundo. E você imagina então os jogadores que conduziram o Seabra até esse momento da temporada, porque antes dos reforços, quem segurou o Seabra foi a turma que estava desde o começo. Sim. Né? E se matando e se sacrificando e dando um pouco a mais do que 100% para que o Cruzeiro chegasse aos resultados. E no Brasil o treinador compra tempo com resultado e também, então, segurando ali o Seabra. Chegam os reforços, uma pressão enorme de Deus e todo mundo para que esses caras joguem, independente se eles já estão prontos ou não. E o Seabra tem que administrar isso, lembrando que o Seabra está no primeiro ano dele como treinador profissional. Sim. Então é uma batata quente, né? Então é natural que até os dirigentes em algum momento tenham desconfiado dessa habilidade ou não do treinador cruzeirense de administrar o vestiário, né? Você pega alguns líderes do time que foram pro banco de reserva. Tem uns que nem entram mais, né? Então não é uma tarefa simples, mas com um resultado positivo, como foi na última rodada do Brasileiro, com a classificação na Sul-Americana, as coisas ficam menos difíceis, né? E parece que, e tomara que seja assim, né? Parece que o pior já passou pro Seabra. Porque existe uma dúvida por parte de algumas pessoas. O Seabra deu muito bem com aqueles jogadores ali. Isso. Medianos. É verdade. Agora chegaram os caras, nível de seleção brasileira, né? Que vão encorpar e muito o elenco, como estão encorpando, mas são caras que foram treinados por pessoal mais experiente. Como é que vai ser? Pelo jeito tá sendo ótimo. A gente sempre esquece do passado ali, né? A gente às vezes foca na fase que não é tão boa. A melhor partida do Cruzeiro pra mim no ano foi contra o Botafogo, fora de casa. E ali os reforços jogaram. E ali jogou a turma que chegou. Sim. Então, assim, claro que precisa de ajuste, precisa de encaixe, de entrosamento, sabe, de adaptação, uma série de coisas que eu espero e torço para que o Seabra tenha conseguido implantar nesse período da data FIFA, né? Que ele teve um tempo maior para treinar. Então, acho que isso deve acontecer, mas a gente não pode achar ruim que o Cruzeiro contratou tantos bons jogadores assim, tanto que o Cruzeiro vai ter vários desfalques para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro e mesmo assim ele consegue ter um time forte e competitivo para enfrentar o São Paulo. Ô Pansieri, o Seabra falou de mais algum atleta? Outro ponto interessante dessa entrevista ao Chala Podcast foi ele falando do Cássio, como ele avalia o camisa 1 do Cruzeiro e esse início de trabalho do Cássio na Toca da Raposa. Impressionou como goleiro, assim, e isso a gente já estava vendo nos treinos, né? Mas também impressionou muito positivamente como pessoa, cara. É muito positivo, cara de grupo, se coloca muito bem assim com os jogadores, e é um cara que tá agregando demais pro grupo, pro trabalho, né? Com o que ele tem de vivência, com o que ele tem de experiência, então sabe se colocar, sabe contribuir. E mesmo, 37 anos, se eu não me engano, postura de treino boa, energia boa pra treinar, sabe? Isso é muito importante. Já, né?
acho que assim, o grande desafio com todo esse desgaste de jogos e logístico é manter uma cultura de treino que seja uma cultura de treino de energia, de intensidade, né? Isso é um grande desafio num calendário como o nosso, e ele é mais um dos jogadores que a gente tem que aporta bastante nesse sentido. Esse então, o Fernando Seabra fazendo também elogios ao camisa 1 do Cruzeiro, o goleiro Cássio, 37 anos, muito experiente e que chegou com essa missão de ser a referência no gol do Cruzeiro. Romano. O Cássio chegou para preencher uma lacuna que estava aberta desde a saída do Fábio, né? Rafael Cabral foi importante na Série B, mas nunca conseguiu preencher esse espaço. Parece que o Cássio conseguiu, né? Conseguiu, né? E aí é um exemplo do que a gente tava falando, né? É ruim trazer o Cássio, né? Mas imagina, muda o Cruzeiro de patamar, e ele tem provado isso no dia a dia, muito motivado, como disse o Seabra. Já é um dos líderes dessa equipe do Cruzeiro, sem dúvida alguma, líder em campo pela sua experiência e também tecnicamente, né? Porque em vários momentos ele fez a diferença. Então foi muito bacana essa contratação, muito legal pro Cássio também, que estava lá na reserva do Corinthians, né? E depois de tanta história no clube, tem uma motivação diferente, tem um novo desafio, e até agora esse casamento tem sido perfeito, viu, Romano? É verdade, perfeito mesmo. Ô Xaray, como foi o sábado do Cruzeiro? Pra gente atualizar então o sábado do Cruzeiro, que teve trabalho de manhã na Toca da Raposa, com os jogadores então nesta rotina de atividades, pensando no jogo contra o São Paulo e contra o Libertad. Vale destacar que o Matheus Vital, que ontem foi problema por conta de uma lombalgia, aquela famosa dor nas costas, na coluna, aquela região ali que incomoda, o jogador fez trabalho interno ontem e hoje treinou normalmente. O Barreal, que ontem sentiu um desconforto no tornozelo, hoje fez um trabalho interno, trabalho no departamento médico, também sob o acompanhamento da fisioterapia do Cruzeiro. Vamos ver se vai ficar por aí, nada muito sério, muito grave com o Barreal, até porque o Fernando Seabra conta com o Barreal para esse duelo contra o São Paulo, e também bem feliz o treinador celeste de ter o Gabriel Veron e o Lautaro Dias treinando normalmente, trabalhando normalmente com os companheiros na Toca da Raposa. A comissão técnica que concedeu folga para os atletas, diferentemente do que estava programado para este domingo. Então, o domingão é de folga para a rapaziada. Os jogadores voltam aos trabalhos na segunda-feira de manhã. Romano. E o bom é que tem uma semana de treino, né? Tem uma semana para poder preparar, com direito a acompanhar o São Paulo e analisar esse São Paulo. Eu acho que isso é muito importante. Vale lembrar que o São Paulo está envolvido nas competições aí, em todas as competições mais importantes. Então ele vai ter um jogo muito difícil pela Copa do Brasil contra o Atlético, vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, mas na sequência já tem a Libertadores também. Então a tendência é que o São Paulo acabe segurando alguns dos seus principais nomes para o Campeonato Brasileiro, né? Vai estar inteiro na Copa do Brasil e para estar inteiro na Libertadores. Então a tendência é que isso aconteça, e aí evidentemente, embora o São Paulo também tenha um elenco recheado de bons jogadores, faça uma boa temporada, se você abre mão em algum momento de alguns jogadores ali, vou citar dois aqui, o Lucas e o Caleri, já muda o São Paulo. Sim. Né? Se o São Paulo entender que esses caras precisam descansar para Libertadores, já muda o São Paulo, e o Cruzeiro pode se aproveitar disso.